Estamos a iniciar mais uma semana, também novamente com um momento de inspiração aqui na antena da Rádio Alto Minho, sempre às segundas-feiras depois das 22 e posteriormente no site das redes sociais com imagem, esta edição com a Maria Céu e comigo o Fernando Serrão, hoje com mais um tema. Na última semana falámos de escolhas e das suas consequências e hoje continuamos à volta das consequências, no caso, as consequências de pensar demais em algo. Maria Céu. Olá, ouvintes. Hoje vamos falar um bocadinho sobre, como estava a dizer o Fernando, magicar. Estava a dizer em off. Em off. Em off. É verdade. E como sabem, eu estou numa fase de Michael Singer, já estava o ano passado e continuo, e uma das coisas que ele diz é que a nossa mente é a principal culpada da nossa infelicidade. Nós somos aquilo que pensamos. E se vocês pensassem nisso, ou estivessem conscientes disso, vocês estariam mais atentos e conscientes àquilo que poderão ter da vida. Eu ouço quase pessoa assim, a dizer: eu faço tanto para ter a vida, para ter uma vida melhor, para ir ao ginásio, para concretizar os meus objetivos, mas não chego lá. E eu ponho-me a pensar, mas durante o dia, qual é o foco mental nessas coisas que são importantes para si? Ou para si, ou para mim, ou para qualquer pessoa. Nós pensamos de uma forma completamente inconsciente e irresponsável. Nós achamos que, o pior, nós achamos que a mente somos nós e que a mente nos representa e que a mente é uma fotografia exata daquilo que nós somos. E eu recuso-me a aceitar a ser aquilo que a minha mente pensa ou diz ou quer que seja. Porque nós temos cerca de 90 mil pensamentos por dia ou mais, não é? Eu acho que há pessoas que são capazes até de ter mais. Quase todos repetidos. 45 mil são de ontem, de há 10, 15 anos atrás. São metade. Todos eles negativos. Queridos ouvintes, como é possível? E aquilo que eu vos vou dizer, porque eu acho que esta ideia de pensar demais é a maior toxina que nós podemos, de forma consciente, ter continuamente na nossa vida, que nos prejudica em termos mentais, em termos emocionais, em termos psicológicos e em termos físicos, porque esta ideia do pensamento gera emoções, as emoções acabam por gerar ansiedade e vivemos aqui num círculo completo e infindável de cenas, de dramas. Esses pensamentos repetidos não são repetidos porque não foram resolvidos. Não, e está permanentemente a aflorar à memória. E não só, porque tem a ver que a nossa mente é uma construção nossa, assim como são as nossas emoções e como são os nossos sentimentos e como é a nossa própria vida. E nós não temos essa noção. Por isso, eu acho que nós achamos que a vida, que nós só temos que viver. Não, nós temos que aprender a viver. E uma das coisas nós deveríamos aprender a lidar com um detalhe da nossa vida que se chama mente e pensamento. Porque ninguém ensina ninguém. E quando surgiu a ideia de mindfulness, quando surgiu a ideia da meditação, da importância da meditação, porque, meus queridos ouvintes, a meditação não é nada mais, nada menos que tomar um banho mental. Imagine aquilo que você faz todos os dias se não tomar banho. Agora imagine como é que está a sua mente sem cuidado total e absoluto da sua parte relativamente àquilo que você vai criando na sua mente. É preciso uma limpeza. As toxinas, vocês vejam as toxinas dela. E depois é uma coisa incrível, isto acontece, nós não estamos no guião, mas é isto que acontece. O que é que acontece? Você adormece e mesmo que você queira ter um momento de mindfulness ou um momento de reflexão, isso dura 30 segundos. Porque você, se estiver consciente, outra ideia vai surgir e você não fica com a ideia que tinha, mas vai logo com uma velocidade tipo inacreditável para a ideia que surgiu, mas que não tem nada a ver com a ideia principal.
E de repente acordamos e pensamos, ei, já fomos outra vez. Isto chama-se a ideia macaco, ou que isto é daquelas coisas, andamos a pular de ramo em ramo e não nos fixamos no ramo, e depois, de repente, ei, isto acontece muitas vezes quando eu estou assim, a minha mente está hiper mega criativa, e então a minha ideia é um mantra, uma oração. Eu tenho eventualmente 10 segundos de atenção plena, não tenho mais, porque de repente surge outra coisa que parece tão importante e tão fundamental, e a pessoa vai e deixa a ideia principal. Sobrepõe-se. E pronto, mas a Thich Nhat Hanh, que é um monge que infelizmente já não está entre nós, dizia assim: o momento de epifania, que aqueles momentos que nós idealizamos como momentos fantásticos de sabedoria, é o momento em que você é o exato segundo que você se dá conta que deixou-se levar pela mente e pelos macacos que passam pela sua mente. Isso é o momento, que é o momento de voltar atrás. Não, esta é a ideia principal, esta é aquela que eu quero. Isto tem muito a ver também, imaginem, eu tenho esta atitude, estamos com, vou para a cama e estou assim com um problema de insónia, então o que é que eu digo? Pronto, e quando a pessoa tem uma insónia, que é um problema de pensar demais, vem tudo assim, vem tudo que é assunto, vem tudo que é drama, assim com uma força, com um poder que nos desperta ainda mais. E eu digo assim à minha mente: está bem, então eu vou rezar. E então imaginem, começo a rezar o Pai Nosso, pronto. Nem vou a meio, adormeço. E é falta de concentração. Não é falta de concentração, a minha mente já sabe que eu que vou, quer queira, quer não, eu vou continuar a fazer aquilo e posso ir por ali, mas vou voltar outra vez ali. É remédio santo. E o mais incrível que nós temos que fazer com a nossa mente, primeiro, é nós percebermos que a mente não é aquilo, não nos representa nem pouco mais ou menos. Que a mente é uma construção da nossa própria vida e da não consciência daquilo que nós somos, das escolhas e das decisões que temos que tomar, e até de sermos co-criadores e criativos da nossa própria vida. Quando nós percebemos que a nossa mente é assim e anda de um lado para o outro e absorve tudo o que é filme, música, pode ser um sol, aquilo que você quiser, é inacreditável. A capacidade criativa de ter uma rede inacreditável a partir de um sim ou de um não. E a partir, imagine que você passa por alguém e que é super amigo e essa pessoa não cumprimenta, você faz logo um filme. A sério, essa pessoa pode ter um problema, pode estar a atender no telefone, pode estar a fazer qualquer outra coisa. A vida não gira à sua volta, por isso temos que dar o espaço, entende? Para a questão do drama. E quando nós percebemos que esta capacidade inacreditavelmente criativa que a mente tem de gerar pensamentos, eu acho que pensamentos, na sua maioria, que não são benéficos para nós, que nos ajudam, ou seja, quando nós queremos ir para a cama, quando nós temos sono e temos que dormir, porque é que a nossa mente vai buscar às suas profundezas, eventualmente, algo negativo que nos acorda. E a partir daí gera-se um filme melodramático, uma cena de uma argumentação profunda e complexa. Queridos ouvintes, nós temos de estar atentos. Se nós estivermos atentos, que a nossa mente pode ser, por exemplo, um canal de televisão, tipo a CM, tipo, não é? Dependendo. Imagino que você está numa fase que é National Geographic. Tudo bem. Agora, imagino que você está numa altura que é CM, pronto, que é só drama. Você tem que ter a noção de como pode parar aquele canal. Ou então de saber que ele existe e não lhe dar poder e não lhe dar alimento para ele continuar a ser e a criar uns momentos que até não fazem parte da realidade e não fazem parte do seu mundo e não fazem parte da sua vida e não fazem, nem representam aquilo que você quer, nem onde deseja chegar. E eu acho que esta questão que nós temos que saber lidar é com esta questão da mente. Depois, uma das coisas que a mente... a nossa questão hoje é dizer-lhe aquilo que a mente produz é uma das piores toxinas da sua vida, da nossa própria vida. É uma das razões principais dos seus dramas, das suas depressões, das suas ansiedades. É o principal motivo porque você não arrisca, porque você não escolhe. E porquê? Porque, acima de tudo, o que é que a mente nos dá é medo. É medo. E nós perguntamos, mas o que é o medo?
É medo de morrer, é o medo de sofrer, é o medo É o medo de de estar repetir, sozinho. é o medo de repetir os erros, não é? Do passado. Não sei se é medo de repetir os erros do passado, porque as pessoas nem têm a noção que os cometeram. Mas lá está, mas na sua cabeça isso existe. Não, na nossa cabeça Há existe. depois que identificar. Na nossa cabeça existe um filme muito grande. No fundo, a pessoa tem consciência que lá atrás fiz alguma coisa errada e isso atormenta, não é? Pronto, mas E a fuga do pensamento sempre para o que é negativo, isso é a origem disto tudo, não é? Mas sendo origem ou não, a questão do medo eu acho que a questão do medo é algo que nos acompanha E que a depois todos faz, a e nós. depois faz conexão com o futuro também, Tudo, não é? Que a tudo, pessoa tudo. pensa que não pode mesmo cometer novamente o erro, porque isso, não é? Vai ter implicação na sua vida dali para a frente. É verdade. Lá está, que e teve- andamos à volta disso. E andamos à volta É, e não saímos e- daquela. exato. Não saímos daquela sala porque estamos continuamente a dar voltas, a dar voltas. Sabemos que a sala aqui é pequena, mas continuamos a dar voltas e a dar voltas. Aliás, é por isso que aqui no guião diz, no nosso guião diz que o passado e o futuro não estão no nosso controle, por isso temos que viver o presente com leveza. Exato. Mas ainda relativamente ao medo, que eu acho que é daquelas coisas mais incríveis que nos acompanha todos os dias, nós temos o medo. E nós temos que pensar o que é o medo. O medo é aquela questão de sobrevivência, de não conduzir rápido, eu acho que se nós começamos a encarar o medo de uma forma positiva para nós, para vivermos melhor, para termos melhores relações, para estudarmos mais, para sermos melhores seres humanos, então vamos usar esse medo como uma força positiva e não como uma força negativa, porque até hoje, até este momento, aquilo que o medo faz é limitar, afundar, rebaixar, humilhar, pôr mais baixo o pequenino. Porque é isso que o medo põe as pessoas mais pequeninas e ansiosas e com dramas porque têm medo do medo. E bloqueias. Do medo. E nós perguntamos, mas o que é o medo? É estar sozinho? É de não ter dinheiro para pagar as contas, para dar alimento? É ficar doente? Mas nós não conseguimos ver isso assim de forma tão racional e pragmática. Pomos só o medo, que é uma questão que um dia Às vamos vezes ter é o que medo falar. de tudo, não é? Mas não sabemos o que é. É que às vezes o medo até é irracional, não é? É completamente irracional, porque nós damos o medo como algo extremamente negativo e que nos vai fazer mal, que nos vai tornar infelizes e vai causar dor. Quando o medo, utilizado de forma positiva, é um mecanismo de sobrevivência. E um mecanismo até, e pode ser um gatilho, uma plataforma de crescermos, de evoluirmos, de sermos mais curiosos e de nos ultrapassarmos. E de evitar situações perigosas. Exato, e de evitarmos as situações, porque se nós estivermos atentos ao medo, nós vamos perceber que ontem nós tivemos uma reação muito espontânea e muito primária, e aquilo que vamos fazer hoje, primeiro é pensar melhor, e segundo é pedir desculpa à pessoa a quem tivemos essa reação e que não tem culpa nenhuma, porque isso é tirar o peso da bagagem que nos acompanha na nossa vida, porque nós temos de tirar o peso das coisas más que estes pensamentos e que a nossa mente teima em que tenhamos cada vez mais peso. E cumulativamente também provoca ansiedade. Provoca ansiedade, provoca depressões, provoca bloqueios e falta de autoconfiança e falta de autoestima. Queridos ouvintes, e quando nós vamos esmiuçar um pensamento, nós damos-nos conta de pensar, uau, como é ridículo, como é possível que ele me tenha deixado levar por uma ideia, por uma premonição que não tenha uma base. E todos nós, todos os dias temos isto. Então como é que conseguimos debelar o medo? E o medo e afastar, já agora, esses maus pensamentos em número de 45 mil? Não são 90 mil, só de 45 os mil maus. são só aqueles... Nos últimos anos, sim. São só aqueles que nós Bem, mas não vamos começar... temos o mínimo controle e o Sim, mas mínimo vamos poder começar de por alterar. esses. Também vamos querer logo afastar os 90 mil. Queridos ouvintes, isto é assim, aquilo que passou há 5 minutos atrás, e se de alguma forma lhe deu a consciência que tem que mudar, a primeira coisa que tem que fazer no momento seguinte é pedir desculpa, olha, e é uma coisa fantástica, faça por mensagem, faça por chamada, como quiser, não carregue, não dê alimento negativo à sua mente para ela fazer um filme complexo e brutal, a preto e branco, de uma cena que nem sequer existe. Por isso, essa questão, você pode lidar com o medo de forma positiva, a ver, eu sei que tu estás aí e sei que estás aí para me proteger de todos os perigos, ajuda-me
a ser melhor, a ser mais feliz e a protege-me dos perigos. E se nós conseguirmos ter um diálogo mental com a nossa própria mente, nós vamos perceber que ela é de uma criatividade inacreditável e que aquilo que passa na nossa mente não tem nada a ver com a nossa vida. São imagens de filmes, imagens de situações, de notícias, de tudo aquilo que não nos pertence, mas que nos afeta, que nos dá ansiedade. Até porque muitas já passaram e não é para repetir, não é? Sim, e que, queridos ouvintes, e que nos tira do nosso momento presente. Depois, quando nós estamos esta questão de pensamentos constantes, que nós não temos a consciência deles e estamos constantemente a pensar, e daí que, se nós tivermos um segundo para silenciar a mente, há muitas aplicações nos telemóveis que é 1 minuto em cada hora em que você olha para uma aplicação ou faz uma respiração ou não consciente. É 1 minuto de não pensamento. E o que é esse minuto de não pensamento? Esse minuto de não pensamento vai ajudá-lo a você voltar ao seu momento, a onde está, o que está a fazer, o que tem que fazer e a vida que tem em cada segundo. E se você tiver a ideia, para além de estar a oxigenar o seu cérebro para que ele pense de forma mais criativa, no sentido daquilo que você pretende que ela o ajude nos seus desafios de cada dia, e não do filme que ela faz, que a mente faz, com pensamentos, e que você se deixa ir. E faça só este exercício e você vai ver que você, de repente, está no Japão, está na China, mas também já está ali na vizinha do lado a comprar uma fruta, a resmungar com a fruta que nós Maria está do Céu, e quem pensa demais age de menos? Isso não é um paradoxo? Não, porque eu acho que quando nós pensamos, eu não acho que é um paradoxo, porque eu acho que a mente tira-nos vontade. Tira-nos aquela noção de fazermos melhor e de pormos um stop em tudo aquilo que está a acontecer num determinado momento. Porque assim, é muito fácil nós deixarmos-nos ir por aquilo que a mente quer. Nem quer. A mente simplesmente existe, ela não quer nada. Nós simplesmente que damos todos os inputs, damos todos os argumentos para ela fazer um filme. Mas se nós temos assim, não queremos esse filme, nós queremos outro filme, e nomeadamente de nós temos que agir, eu tenho que fazer algo. E eu não quero que a mente me leve para amanhã podes fazer, não é? A procrastinação, tu agora estás muito cansado, tens sempre tempo, e isso é muito difícil, porque isto é quando nós temos que agir, quando nós temos que escolher, quando nós temos que fazer alguma coisa e é importante, a mente não trabalha a nosso favor. Eu raramente conheço, eu quase que não conheço ninguém que a mente, em situações de desafio, que trabalhe a favor de alguém. O que é que a mente vai dizer? Não somos capazes, é tudo muito difícil, já fizemos outras coisas no passado e correu mal. E nós muitas vezes ficamos neste delírio mental e não agimos. E depois o que é que acontece? Perdemos o momento certo para fazer, para dizer, para agir, porque entretanto acordamos e já passou. Isto tem a ver também com o piloto automático, que também é o piloto automático, é também uma construção que não, é uma construção da vida, é aquilo que é, não é bom nem é mau, existe. E de repente nós vemos, não pode ser. Viver com consciência plena, ao viver a cada momento. O piloto automático também muitas vezes existe, porque a nossa vida é uma rotina, não é? E nós fizemos lá assim. Pois, porque tudo aquilo que nós temos na nossa vida é uma construção nossa, são escolhas e decisões nossas. É claro que muitas vezes nós fazemos estudo com um propósito maior, pelos filhos, ou seja, nós estamos numa rotina, porque temos que levantar às 7, porque eles têm que estar na escola às 8, e entre as 7h30 e as 8 horas é só berros, porque eles têm que tomar pequeno almoço, despachar. Percebe o que eu estou a dizer? Mas nós não temos cuidados preventivos de começar o dia seguinte melhor. Isso é para a cama mais cedo, planear o dia seguinte logo de manhã à noite, ou seja, começar logo a pôr a mesa, fazer tudo, organizar para que amanhã as coisas não aconteçam como aconteceram hoje. É verdade. E isto é as coisas que nós temos poder de mudar, fazer, e deixar as outras que estão completamente fora do nosso controle, fora da nossa mente, deixá-las à vida.
e até porque a vida até pode nos dar surpresas muito mais agradáveis quando nós tiramos estes véus, estas cenas todas da vida que nos acompanham de forma diária e constante. Depois, queridos ouvintes, para além do medo, para além de não vivermos o momento presente, para além da autocrítica constante que esta mente nos dá quando nós temos desafios, quando nós temos situações importantes para desenvolver, aquilo que nós temos é aquela ideia de perfeccionismo, e a ideia de perfeccionismo, primeiro, é que nós somos os melhores e que ninguém chega aos nossos calcanhares, somos polivalentes, que fazemos tudo ao mesmo tempo, isto é completamente errado, e também temos aquela ideia fantástica de que não somos o suficientemente bons no fim. E por isso que os ouvintes, esta é uma ideia, mais uma ideia como ao medo. Mas e também há um questionamento permanente que não nos deixa evoluir. Sim, mas há um questionamento que nós, no momento de inspiração, nós gostamos Sim, é um princípio filosófico. Que é um princípio filosófico do questionamento. Mas estamos a falar do exagero da situação. Sim, do perfeccionismo. Ou seja, nós devemos entender que nós somos capazes, temos que ter autoconfiança para desenvolver algo, e nós temos que fechar a nossa mente, desligar a nossa mente para tudo aquilo que seja negativo. Desligar a nossa mente. E isso, desligar a nossa mente, é focarmos naquilo que estamos a fazer. O questionamento exagerado também não é bom. É pôr em dúvida tudo, inclusive muitas vezes as nossas próprias opções. Mas o problema deste questionamento... E às vezes pioramos, não é? Porque já dissemos aqui nos programas que muitas vezes o nosso primeiro pensamento é aquele que deve ser aproveitado. Sim, e portanto, quando questionamos muito isso, às vezes há aí um óbvio, quer dizer, podemos abandonar isso, passar para outro que se calhar não é tão bom. Claro, até porque isto tem a ideia da nossa mente. Surge uma ideia, até pode ser uma ideia da nossa intuição, seja do seu eu sábio, dá-lhe uma ideia fantástica, mas a sua mente fica assustada e imediatamente cria 50.000 ideias que lhe vão chamar a atenção, porque são muitas e são todas um bocadinho ou muito boas ou muito mais, e você deixa-se levar. Mas isto é normal. Aquilo que nós estamos a dizer é que não está certo nem está errado. É só uma criação. Veja a sua mente como um canal de televisão em que você pode mudar. É claro que é muito difícil, tendo em conta o paradigma da nossa vida. Ninguém nos disse que a nossa mente, afinal, é mentirosa. Temos que ter muito poder sobre esse comando de mudar. Sim. Porque não é muito fácil. Não é nada fácil. Limpar aquilo que é incoerente. Não é? Porque assim, tudo aquilo que ajuda a limpar as toxinas da nossa mente, queridos ouvintes, e as toxinas são mesmo toxinas que podem gerar doenças, é mesmo, e é esta a verdade. Portanto, procurem e investiguem sobre o que nós estamos a dizer, e isto, você consegue limpar a sua mente com respirações conscientes. Toda a gente diz, lavem ela com a respiração. É verdade. Você, se fizer, e há imensas técnicas de respiração, vocês não imaginam a quantidade de pessoas que pesquisaram e que há livros sobre isso. Portanto, é muito fácil. Técnicas de respiração num minuto. E o que é que faz? Limpar a sua mente, oxigenar, dar alimento positivo à sua mente. Depois, outra questão é: todos os dias nós devíamos dedicar a algo que é muito importante e que nos conforta. Um pôr do sol, algo que nos tira as palavras, que nos tira a mente e que, pela sua simplicidade e natureza, nos absorvem totalmente. Isto é um momento de epifania, é o melhor momento de meditação. Pode ser a cozinhar, pode ser a jardinar, pode ser a tratar de bebés, pode ser a tratar de pessoas idosas, o que for. Aquilo que realmente nos acalenta é que diz, uau, a vida então é mesmo fantástica. Eu adoro ver as estrelas, adoro ver as constelações, adoro tentar descobrir onde é que anda a ISS ou se passa por nós, adoro ver o nascer e o pôr do sol. Todas essas coisas tiram as palavras. Não há nada como entrar num bosque e sentir o cheiro do bosque, aquelas árvores milenares à nossa volta que já viram passar tanta gente que ainda por cima nos são meios de limpeza da mente. São meios de limpeza. E para fechar o programa, mas só porque o tempo está a passar, há que referir aqui um ponto que há bocado tocámos ao de leve, mas que é importante referir, é que também este excesso de pensamentos negativos
e incoerentes, levam-nos à perda de concentração. Ou seja, é em mantermos o foco naquilo que realmente interessa, e isso depois vai ter também consequências futuras. Sim, isto tem tudo a ver com a falta da manutenção da nossa atenção, seja no que for, seja a fazer um trabalho, seja a arrumar a cozinha, a lavar a louça. Uma das imagens mais fantásticas que eu tenho nestas questões de manter o foco, porque, queridos ouvintes, vocês desculpem, mas é verdade, nós falamos destas questões e vocês pensam que isto é teórico. Não é teórico. Quanto mais investir na sua saúde mental, que é o programa que nós vamos fazer, menos depressões, menos ansiedades, menos baixa autoestima, menos autovalor você tem, maior capacidade de responder você vai ter com sabedoria. Isto para quê? Para que tudo o que é de fora não o magoe, para que você não seja aqui, não ande aqui em função do vento, em função, aqui de um lado para o outro, a absorver tudo que é negativo, e de repente você vê a sua vida passar assim, uau, mas afinal, que é isto? É verdade, quando nós dizemos a questão da escolha é a questão da nossa saúde, e começamos isto aqui, começa só já a dar origem ao programa que é de saúde mental. Isto passa, e a saúde mental não é aquela cena, desculpem lá, eu falo mesmo assim, mas é mesmo assim, de que nós fomos criados a dizer que há uma casa amarela, que são os maluquinhos e não sei o que, não sei o que mais. E nós próprios sempre tivemos uma aversão e até uma atitude desumana relativamente a essas pessoas. Pelo amor de Deus, nelas não têm culpa de ter um problema mental, ou que nasceram, ou então que a vida que os levou para esse lado, e nós temos que ter uma atitude muito mais humana e muito mais aberta, de não criarmos para nós, nem para os outros, só à nossa volta, situações que podem prejudicar a saúde mental. Só isto. E será o tema do próximo programa, lá para a próxima semana. Ficámos hoje aqui com as consequências de pensar demais em algo. Vamos estar atentos a elas para não as supervalorizarmos, que é mesmo isso que é o importante. E para não perdermos o momento e para não perdermos a nossa vida em situações que realmente não existem. Obrigado, Maria do Céu, também aos ouvintes por nos acompanharem aqui semanalmente no Momento de Inspiração. Fechamos hoje com mais uma música vinda do baú dos anos 80/90, os Human League. Vamos ouvir Human. Só somos humanos, queridos ouvintes. Para o final. Muito obrigado, até à próxima semana. Obrigada.